O Senhor abençoe todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs de todos os lugares, desde a Alasca até a Patagônia, Estados Unidos e a Europa toda, naqueles países onde a Igreja do Senhor está. Agora, pela pandemia, todos estamos em casa, mas vai chegar a hora que Deus vai nos deixar nos congregar novamente e então vamos ficar felizes com o Senhor, louvando Ele, todos nos congregando com irmãos, louvando o Senhor, seguindo o Senhor e glorificando o nome dEle, porque é isso que nós gostaríamos de estar fazendo agora. Mas, por enquanto, desde a sua casa, você tem que meditar no Senhor, afastar um tempo para cantar para Deus, para ler a Bíblia, para ouvir os ensinamentos e aprender a doutrina. Durante esse tempo todo da pandemia, nós estivemos ensinando sobre muitos assuntos que talvez não tinham sido falados separadamente sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. Nós aprendemos já muito. Eu sou a primeira que tenho aprendido muito, e isso nos enche de alegria. Aqueles que amamos o nosso Deus e que queremos seguir o caminho do Rei. Então, vocês também que amam o Senhor, eu suponho que vocês estão felizes e aprenderam também. Escrevem para mim e sugerem muitos assuntos para falar, me pedem para falar daquilo, do outro. E eu estou prestando atenção em todas as suas sugestões e tentando dar os ensinamentos sobre aquilo que Deus também na Bíblia deixou para nós que nós possamos aprender dos caminhos dele. Então, estamos felizes no Senhor e eu cumprimento todos os irmãos e as irmãs que estão reunidos em todos os lugares, em todas as igrejas, em muitos países, nas ilhas também temos igrejas. Para os irmãos da Colômbia, eu cumprimento vocês também, porque perguntam para mim por que eu me esqueço de cumprimentar os irmãos da Colômbia, mas é que eu não posso só cumprimentar um país e não os outros, não posso fazer exceção de pessoas, então eu preciso falar todas as igrejas ou só falar da igreja do Senhor no geral. Mas vocês estão nos meus pensamentos, no meu coração, e nós sempre, nas nossas orações, também temos vocês presentes, pedindo para o Senhor agir e para Deus ter misericórdia, para Ele fazer um milagre em cada vida e em cada coração. E eu peço para todos os irmãos que escrevem para mim que Deus faça milagres nas vidas de vocês, e Deus tenha misericórdia, que Ele liberte vocês, mude as mentes das pessoas. Tem muitas pessoas que falam para mim que querem se matar, que querem se suicidar, mas nós não podemos deixar o diabo ganhar. Nós temos que ser corajosos e fortes, porque a Bíblia fala que o reino de Deus é para os corajosos, e o diabo, ele quer destruir a vida espiritual das pessoas, ele quer destruir elas, mas vocês têm que ser fortes e corajosos e seguir em frente. E para as pessoas recentes, novas, eu aconselho vocês orarem, lerem a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bonito, vamos aprender a orar. As pessoas novas que não sabem orar, que ficam confusas com o louvor e a oração, hoje nós vamos falar desse assunto tão bonito e importante para nos encher de argumentos que nos façam nos apresentar diante de Deus. E o nosso ensinamento vai ser muito legal hoje. Mas antes disso, vamos cantar para o Senhor, e vocês podem pegar os seus hinários, abrir eles até o hino 185. No hino 185, que chama No Pecado Sempre. Fala que no pecado sempre nós estivemos caminhando antes de conhecer a Deus, mas que depois veio a graça do Senhor, que Ele se mostrou a nós. Então, Ele nos tirou daquele pecado que nós estávamos vivendo. É disso que fala esse hino. E nós vamos cantar com alegria para o nosso Deus o hino 185. En el pecado siempre vagué yo sin Jesús, hasta que por su gracia me amaneció la luz.
Ya desde que soy salvo, no temo nada aquí, pues hoy yo siento un cambio. Él es mi todo aquí. Él es mi todo aquí. Él me salvó a mí. Su paz, su amor ha puesto en mi alma, bien lo sé. Él es mi todo aquí. Me guarda por la fe. Oh, gloria sea su nombre. Él es mi todo aquí. Ya nunca más yo quiero seguir pecando aquí. Me trae consuelo y gozo mi amado Redentor. Jesús me satisface con su divino amor. Con sangre me ha comprado. Él es mi todo aquí. Él es mi todo aquí. Él me salvó a mí. Su paz, su amor ha puesto en mi alma, bien lo sé. Él es mi todo aquí. Me guarda por la fe. Oh, gloria sea su nombre. Él es mi todo aquí. Hoy quiero yo decirte la historia de la cruz. Ya puedes tú ser salvo creyendo en Jesús. Oh, ven, Jesús te llama. Venid, venid a mí. Él puede hoy salvarte y ser tu todo aquí. Él es mi todo aquí. Él me salvó a mí. Su paz, su amor ha puesto en mi alma, bien lo sé. Él es mi todo aquí. Me guarda por la fe. Oh, gloria sea su nombre. Él es mi todo aqui. A glória seja para o Senhor. A glória seja para o Todo-Poderoso, para o nosso Rei, para o nosso Salvador. Agradecemos o Senhor. Vocês podem se sentar, podem ficar confortáveis nas suas casas. E agora vamos abrir a Bíblia hoje para aprender como orar. Nós vamos falar da oração, de como nós vamos aprender a orar ao Senhor. Nos ensinamentos anteriores, nós aprendemos já como louvar a Deus, o que é o louvor para o Senhor. E agora nós vamos aprender como orar ao Senhor. Orar a Deus é falar com Deus ou ter um diálogo com Deus. Mais do que isso, é falar com Deus. E quando nós temos problemas ou necessidades,
alguma dificuldade, alguma tribulação, quando temos falta de alguma coisa, quando temos alguma doença, você fala com Deus, ou você deveria falar com Deus. E nós falamos para vocês orarem a Deus, ora para Deus, pede para Deus. Confia que Deus vai te ouvir e que Deus vai te responder. Vai responder a sua oração, a sua petição, a sua necessidade. Então, tem pessoas que falam, mas eu não sei orar. E hoje, com alguns exemplos da Bíblia, de orações de algumas pessoas importantes da Bíblia, hoje nós vamos ler e, além disso, vamos aprender como é que as pessoas oravam e por que elas oravam, porque tinha um momento, tinha uma necessidade. Nas orações, não é todas as vezes que nós temos a mesma necessidade ou a mesma petição. Sempre tem coisas diferentes acontecendo na nossa vida e por causa disso temos que orar. Por exemplo, se fizer algum trabalho contra você, você sente que alguém fez algum feitiço, alguma amarração, que você está ficando doente, que os médicos não conhecem a sua doença e alguma coisa está te perturbando, você pode falar, fizeram um trabalho em mim. Você precisa orar para Deus, orar e pedir para Deus te libertar daquele trabalho, daquele feitiço, daquela simpatia, falar, Senhor, fizeram algum trabalho em mim, eu sinto que tem alguma coisa, tem espíritos maus que estão me perturbando, que me adoeceram. Senhor, me liberta. Senhor, repreende esses demônios, esses feitiços, tira do meu corpo, da minha alma, me liberta, Deus. Desse jeito nós oramos, e nós oramos por aquela necessidade específica. Mas, por exemplo, se você for fazer um negócio e você está com dúvida, você está com medo porque vai ter que investir uma certa quantia de dinheiro, você ora para o Senhor também e fala, Senhor, olha, eu quero fazer esse negócio aqui, mas eu tô com medo de eu perder o meu dinheiro porque é muito dinheiro que eu vou ter que investir, Senhor. Me guia, me mostra se eu tenho que fazer esse negócio ou se eu não faço, me revela alguma coisa, fala alguma coisa para mim, Senhor. Ou me ajuda, Senhor, para que tudo dê certo, para que eu tenha triunfo e vitória no meu negócio. Então, olhem, temos um outro motivo para uma oração. Então, as pessoas falam, eu não sei orar, mas é que para cada necessidade, para cada momento, para cada circunstância, nós temos diferentes palavras para nos apresentar diante do Senhor. Se alguém estiver doente e for passar por uma cirurgia é perigosa, é de risco, e os médicos falam para a pessoa, olha, a cirurgia é de risco, você pode morrer. Então, você fica ajoelhado também e fala, Senhor, vão me fazer uma cirurgia porque tal órgão do meu corpo não está funcionando. E tem muito risco, os médicos falaram para mim, mas a vida está nas suas mãos, Senhor. Então, me ajuda, guia a mão dos médicos para que eles possam fazer a cirurgia certa, porque você é quem vai fazer aquela cirurgia em mim e tudo vai dar certo, Senhor. Eu peço para ti, Pai, no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso que é uma oração, é isso que nós falamos de orar. E nós temos que confiar que Deus está nos ouvindo e que Ele vai nos responder, que Ele vai cumprir os nossos desejos. É isso que é orar. E aqui nós vamos ler as orações de algumas pessoas e ver os motivos que eles tiveram para fazer a oração deles. Porque a oração que eles fizeram, com certeza, aqueles problemas, nós hoje não passamos por eles, mas vai servir como exemplo para aprender a orar ao Senhor. E também para conseguir mexer no coração de Deus, para que Ele nos ouça e para que Ele nos responda. Então, vamos abrir em Êxodo 32:11. Êxodo 32:11. Fala assim. Nós temos aqui Moisés. Em Êxodo 32, nós temos o Moisés, que estava no Monte Sinai falando com Deus. Deus estava dando para ele as tábuas da lei. Mas enquanto Moisés esteve 40 dias e 40 noites no Sinai falando com o Senhor,
O povo lá embaixo, eles estavam adorando um bezerro. Eles tinham feito um bezerro de ouro e eles estavam adorando aquele bezerro, falando que era o Deus deles. E Deus disse para Moisés, Moisés, desce lá, vai rápido, porque olha o que o povo está fazendo. Eles estão adorando um bezerro e eu tô bravo, eu vou destruir eles, vou tirar eles da terra. E Moisés desceu do Sinai e ele achou todas as pessoas adorando aquele bezerro, tinham feito um altar para ele e estavam adorando ele, honrando ele. E o Senhor ficou muito bravo e disse: eu vou destruir eles. Pronto. Eu não quero mais continuar com esse povo aqui. Então, no verso 10, nós estamos aqui no capítulo 32, no 10, Deus disse para Moisés: agora, pois, deixa-me. Ele disse para Moisés: deixa-me para que minha ira se acenda contra eles e os consuma. E de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. E Moisés poderia ter se enchido de orgulho. Ele poderia ter falado: isso aí, Deus vai destruir todos eles e ele me escolheu e vai fazer um povo de mim. Mas Moisés não fez isso porque ele amava as ovelhas dele. Moisés, ele amava o povo dele, amava eles mesmo. Eles eram os seus filhos, eram as ovelhas do seu aprisco. Ele tinha tirado eles do Egito lá, quando eles eram escravos. Ele tirou eles de lá, então ele amava eles. E, na verdade, ele ficou muito magoado deles ficarem adorando aquele bezerro e ofendendo a Deus. E quando Deus disse para ele: eu farei de ti uma grande nação, ele respondeu para Deus. Fala aqui no 11. Então Moisés orou na presença do Senhor seu Deus. Olhem, Moisés orou na presença do Senhor e disse na sua oração, ele disse: ó Senhor. Um lembrete para as pessoas novas, as pessoas recentes, que na Bíblia em espanhol tem a palavra Jeová, que significa Deus ou Senhor no nosso idioma normal. Fala aqui: ó Senhor, por que se acenderá teu furor contra teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Por que, Senhor? Por que vai se acender teu furor contra eles? Porque os egípcios falarão, ele dizia para Deus no 12, porque os egípcios falarão, dizendo, eles vão criticar, eles vão zombar, e eles vão falar: para o mal os tirou. Moisés tirou eles do Egito para o mal, para matá-los nos montes e para arriscá-los de sobre a face da terra. Foi para isso que Moisés tirou o povo daqui. Então Moisés disse para Deus: é isso que os egípcios vão falar, Senhor, que eu tirei eles de lá para matar eles no deserto, para que eles sumissem como povo. Senhor, não dá. Você não pode se enraivecer com eles. Você tem que perdoar eles. Perdoa eles, Senhor, porque eu vou ensinar para eles, eu vou corrigir eles, para eles te pedirem perdão, para eles se arrependerem. Porque eu não quero que uma nação pagã fique zombando e falando contra ti. Eu não quero que eles zombem de nós, falando que tu nos tiraste daquele povo, daquela cidade, que nos fizeste vir no deserto para morrer. Foram aquelas as palavras dele. Ele disse para Deus: torna-te do ardor de tua ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Não faz isso, Senhor. Lembra-te de Abraão. Lembra-te que falaste com Isaac e com Israel, teus servos, sobre aquele povo que tu ias levantar. Não faz isso, Senhor. Então, percebam a oração de Moisés naquele momento. Naquele momento, Moisés não pediu para Deus: olhe as doenças que nós temos, nos cura. Ou olhe que a gente não tem comida, então nos dá comida. Não. Ou olha que nós temos as tribulações, as perseguições. Ele não orou para aquilo. Ele orou para Deus porque Deus ia castigar eles e todos eles iam morrer por causa da idolatria daquele bezerro. Mas Moisés disse para Deus: Senhor, não. E Moisés, ele arguiu com Deus. Qual foi o argumento que Moisés apresentou diante do Senhor? O argumento para convencer a Deus, para mexer no coração de Deus, para
mexer no coração do nosso Deus. Ele mexeu com ele quando ele falou. O argumento dele foi: o que vão dizer os egípcios, Senhor? Os egípcios que não são teu povo, o que eles vão falar? Que tu e que eu, Moisés, tiramos eles para matar eles no deserto, porque nós não conseguimos manter aquele povo no deserto, nós não conseguimos conduzir eles. É isso que eles vão falar, Senhor. E aquilo foi um argumento para mexer no coração de Deus, para convencer ele. E o outro argumento foi: Senhor, lembra-te do que prometeste para Abraão e você ainda jurou para eles. E aí o Senhor, ele ficou convencido e falou: tudo bem, Moisés, você me convenceu com as suas palavras, com os seus argumentos, você me convenceu, eu vou te ouvir. Eu vou me arrepender de destruir esse povo. Vou deixar ele seguir em frente. Vocês não acham isso formoso, irmãos? Isso aqui é belo. Porque nós temos que aprender a orar a Deus e saber orar a Deus e saber como arguir com Deus. Ter argumentos para Ele. E os argumentos conseguem mexer no coração do Senhor, porque nós talvez temos promessas do Senhor. Nós talvez temos erros, fraquezas, falhas, nós fizemos muitas coisas na vida e às vezes nós falamos para Deus tudo aquilo e quando nós argumentamos com Deus, argumentamos para Ele, Ele nos ouve. E os argumentos de Moisés foram maravilhosos. E agora vamos para Deuteronômio, depois de Êxodo temos Levítico, Números e depois Deuteronômio, no capítulo 3. Deuteronômio, no capítulo 3, nós achamos uma outra oração no verso 23. Bem, eu conto para vocês que Moisés, lá no deserto, eles estiveram lá 40 anos. E naqueles 40 anos, o povo foi muito desobediente, o povo fez muitos erros, ofendeu muito a Deus, eles murmuraram, eles foram ingratos, inconformes, rebeldes, teimosos, desobedientes, eles traíram a Deus. E teve um momento que Moisés ficou tão bravo com o povo que o povo fez ele pecar. O povo fez Moisés pecar diante de Deus. Porque quando o Senhor ia fazer um milagre, ele ia fazer água sair da rocha no deserto, o Senhor esperava que Moisés ordenasse para o povo se santificar, se preparar para ver aquele milagre, aquele prodígio que Deus ia fazer. Mas no meio da raiva que Moisés sentiu pela desobediência do povo, ele ficou tão enraivecido que ele se esqueceu de preparar o povo. Então, aquele dia aconteceu o milagre, mas o povo não estava santificado, preparado para receber a bênção de Deus. Por causa disso, Deus ficou bravo com Moisés. E Deus tinha dito para Moisés que ele ia sair com o povo para o Egito, mas eles iam conseguir entrar na terra de Canaã. Mas por causa do erro que Moisés acabou fazendo, porque o povo fez ele ficar bravo e pecar, o pecado dele foi aquele, não exigir para o povo se santificar e se preparar para honrar a Deus naquele dia e glorificar a Deus pelo milagre que ele ia fazer. Ele se esqueceu, ele não fez e o milagre acabou acontecendo sem ser muita coisa. E aquele foi o pecado de Moisés e Deus castigou ele por causa disso. Deus disse para ele: você não vai entrar na terra de Canaã. Eu até vou deixar você ver ela desde longe. Você vai conseguir subir numa montanha e você vai ver a terra de Canaã, porque é lá que eu vou conduzir o povo. Mas você não vai entrar, porque você não santificou o povo naquele dia que eu me manifestei, fazendo o milagre da água sair da rocha. Foi aquele o castigo de Moisés. Então, a oração dele, no verso 23... diz aqui que depois de Deus falar para ele que ele não ia conseguir entrar por causa do castigo, no 23 fala: orei ao Senhor. Moisés fala: orei ao Senhor naquele tempo, dizendo: Senhor Deus, tu começaste a mostrar a teu servo tua grandeza, quer dizer para Moisés, e tua mão poderosa. Porque qual Deus há no céu ou na terra que faça obras e proezas como as tuas? Qual Deus faria aquilo? Nenhum. E fala para ele: por causa disso, deixa-me passar, eu te peço, para que veja aquela boa terra que está para além do Jordão, aquele bom monte
E o Líbano fala aqui que eu possa ver aquele bom monte e o Líbano. Aquele bom monte foi onde Jerusalém ia ser construída depois, o Monte Santo, o Monte de Sião. O monte e o Líbano fala aqui. E no 26 fala: até o 25 foi a oração de Moisés. No entanto, Deus não quis perdoar Moisés por aquele pecado. E Moisés orou por aquele problema. E ele disse para Deus: tudo bem, Senhor, eu não vou conseguir entrar na terra de Canaã, mas eu te peço, por favor, para me mostrar a terra de Canaã, para que eu possa ver ela desde longe. E o Senhor deixou ele. Disse para ele: sobe nesse monte aí, você vai ver a terra desde esse lugar, mas você não vai entrar lá. Você vai ver ela. E Moisés disse: obrigado, Senhor, é o suficiente para mim. E teve um argumento, teve uma oração por um motivo. Mas Moisés, ele não podia dizer para Deus: se arrepende, Senhor, me perdoa, deixa isso aqui passar. Porque Deus, ele realmente insistiu e Moisés, ele respeitou a ordem do Senhor. Então, como vocês conseguem ver, se acontecesse alguma coisa parecida com isso aqui e nós dizéssemos para Deus nos perdoar, para Ele não ver a nossa falta e nos deixar passar, eu diria melhor para Deus: Senhor, se você está me castigando porque eu não fiz as coisas do jeito certo e agora você não me deixa fazer eu ir em tal lugar, então pelo menos que eu desde longe possa ver isso aqui ou aquilo. Mas eu não vou insistir para Deus me perdoar e para Ele fazer de conta que nada aconteceu, porque eu tenho que respeitar o castigo que Deus quer me dar. E eu falaria para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O único que eu te peço é que você nunca me abandone, é que você nunca fique longe de mim, é que você nunca deixe de me olhar, nem de me ajudar. Eu quero que você sempre fique do meu lado. Eu te peço só isso. Não se afaste de mim. São esses os argumentos. E é isso que nós chamamos de orar a Deus. Agora vamos para 1 de Reis. 1 de Reis. Porque depois nós vamos ler umas orações bem longas que determinadas pessoas oraram para Deus. 1 de Reis 8. Capítulo 8, 1 de Reis, capítulo 8. Verso 23. Nós temos aqui a oração de Salomão. A oração de Salomão, quando Salomão edificou, quando ele construiu o templo do Senhor lá em Jerusalém. Ele construiu um templo maravilhoso, cheio de riquezas, cheio de formosura, cheio de ornamentos, tudo de melhor para Deus, as melhores madeiras, os melhores tecidos, as melhores joias, o melhor ouro, prata, tudo foi feito de melhor naquele templo. Tudo que tinha de melhor foi usado na construção daquele templo para decorar ele com tudo de melhor que tinha de riqueza na época. E naquela época a Bíblia fala que pessoas de muitos lugares do mundo, muitas nações, viajaram para Jerusalém para conhecer o templo de Salomão. Aquele templo que Deus tinha permitido que fosse construído no povo de Israel. Então, Salomão, ele fez aquele templo maravilhoso e no dia da inauguração do templo, Salomão, ele dedicou o templo com muitos sacrifícios, teve festa, teve uma grande festa, eles estiveram 7 dias em festa, mas não é o tipo de festa que nós temos hoje, onde as pessoas ficam bêbadas e as pessoas, elas dançam um monte e elas acabam perdendo a noção. Era uma festa para louvar a Deus, para cantar a Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Era esse tipo de festa. Tinha comida e tinha bebida, mas as pessoas tinham que ficar louvando a Deus.
Foi essa festa da inauguração do templo. E fala que foi tão grande que a presença de Deus desceu e a glória dele se manifestou no templo. E no dia da inauguração, Salomão fez uma oração para entregar aquele templo para Deus, para dedicar ele para Deus. Então, a oração daquele dia tinha um motivo. O motivo era agradecer ao Senhor pela construção do templo, porque ele demorou anos construindo aquele templo. Agradecer ele pelos materiais e por tudo que Deus permitiu que eles adquirissem para a construção. E agradecer ele por eles terem conseguido acabar, por eles terem conseguido colocar a Arca do Pacto, da Aliança, no lugar santíssimo. Foram esses os motivos de Salomão para orar para Deus e dedicar o templo para ele. Então, nós vamos ver agora quais as palavras e os argumentos que Moisés expressou diante de Deus na inauguração daquele templo. No verso 23 fala: disse, é a oração do Salomão: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nem acima nos céus, nem abaixo na terra, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, os que andam diante de ti de todo o coração. Olhem essas palavras formosas. Temos aqui palavras de louvor para Deus também, engrandecendo a Deus nessa oração. No 24 fala que cumpriste a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste. Dizeste com tua boca e com tua mão cumpriste, como sucede neste dia. Olhem essas palavras de oração. Ele diz para Deus: você cumpriu para o teu servo Davi, o meu pai, o que prometeste. Mas quando a gente vai orar, a gente fala: obrigado, Senhor, por ter nos dado esse templo. Pronto. Mas percebam aqui como que ele é específico com Deus. Fala para ele: a teu servo Davi, meu pai, tu prometeste que ele não ia construir o templo, mas o filho dele sim. Eu sou o filho dele e eu consegui construir o templo. Obrigada, Senhor. Agora vamos no 25. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: não te faltará varão diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem meu caminho, que quer dizer que era para eles cumprirem os mandamentos de Deus, e andem diante de mim como tu andaste diante de mim. Deus disse isso para Davi: aqueles que cumprissem os mandamentos de Deus iam suceder ele, para que fossem reis depois dele, reinando, fossem reis naquela nação. E diz no 26, agora, pois, ó Deus de Israel, cumpra-se a palavra que dizeste a teu servo Davi, meu pai. Vocês percebem o que é a oração? É uma conversa, ele está falando com Deus. Ele fala para Deus, agora, pois, ó Deus de Israel, cumpra-se a palavra que dizeste a teu servo Davi, meu pai. Mas ele fala no 27, mas na verdade, Senhor, se eu pudesse falar contigo, ele fala, Deus morará sobre a terra? Ele vai morar na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos vai te conter esta casa que edifiquei. Vocês percebem esse jeito de orar? Ao mesmo tempo, ele está engrandecendo a Deus. Ele diz para Deus, mas, Senhor, como que você vai vir morar nessa casa que eu edifiquei se os céus dos céus dos céus não conseguem te conter? Quer dizer, o universo inteiro não consegue te conter, porque tua grandeza é muito maior do que isso. Muito menos esse templo aqui. Ele engrandeceu a Deus. Percebam essas palavras de oração. Nós estamos aprendendo como orar. Salomão disse para Deus, contudo, tu atenderás à oração de teu servo, contudo, quer dizer, ninguém consegue te conter. No entanto, você vai ouvir a oração que eu estou te fazendo, você vai atender a minha oração.
e sua súplica, ó Senhor Deus meu, ouvindo o clamor e a oração que teu servo faz hoje diante de ti. Que estejam teus olhos abertos. Ele fala aqui, Senhor, o que eu quero é que os teus olhos fiquem abertos de noite e de dia sobre este templo aqui, sobre as pessoas que vierem se congregar nesse templo. Meu nome estará ali. Tu dizeste, meu nome estará ali. E que ouças a oração que teu servo fizer neste lugar. É isso que eu quero, Senhor. Que ouças a oração que nós estamos fazendo diante de ti. E no 30 fala, ouve, pois, a oração de teu servo e de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, também ouve tu nos céus, no lugar de tua morada, escuta e perdoa. Daí pra frente, ele começa a listar para Deus todos os pecados que provavelmente o povo de Israel ia acabar fazendo, ou eles já estavam fazendo. Ele fez uma lista de todos os pecados que eles tinham feito, que eles estavam fazendo, que eles iam acabar fazendo mais pra frente. Fala aqui nesse capítulo inteiro. E Salomão fala para Deus, mas Senhor, se eles se arrependerem, se eles clamarem e pedirem para você perdoar eles, ouve eles desde os céus e perdoa eles. É isso que eu peço, é essa a minha oração. Vamos para o verso 46, quando fala, se pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, e estiveres irritado contra eles, e os entregares diante de seus inimigos para levá-los cativos para a terra inimiga, seja longe ou perto. Na terra para a qual forem levados cativos, eles caírem em si e se converterem, e orarem a ti na terra de cativeiro, e dizerem, pecamos, fizemos o que é mal, cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti com o rosto voltado para a terra que tu deste a seus pais, e para a cidade que tu escolheste, e a casa que eu edifiquei em teu nome, tu ouvirás. Ele disse para o Senhor, tu ouvirás, ó Senhor, nos céus, no lugar de tua morada, sua oração e sua súplica, e lhes farás justiça. Perdoarás teu povo que pecara contra ti, todas as suas infrações com que houverem se rebelado contra ti, e farás que os levaram cativos tenham misericórdia deles. Porque são teu povo e tua herança que tiraste do Egito, do meio do forno de ferro. Estejam, pois, atentos teus olhos para a oração de teu servo e a súplica de teu povo de Israel, para ouvi-los em tudo quanto clamarem a ti. Porque tu, ó Senhor Deus, os separaste para ti como herança tua dentre todos os povos da terra, como dizeste por meio de Moisés. Isso aqui são argumentos. Salomão aqui falou para o Senhor. Ele arguiu com o Senhor para convencer ele, para que o Senhor falasse, tudo bem, Salomão, o que você me pediu, eu vou fazer. Eu farei, eu perdoarei eles vão pecar e eles vão me pedir perdão e eu vou acabar perdoando eles. Era isso que Salomão queria, convencer o Senhor com argumentos. E o Senhor respondeu para Salomão que todo aquele que fizesse os mandamentos dele e seguisse os caminhos dele, ele ia abençoar, ia perdoar eles e ia ficar do lado deles. No argumento, Salomão ainda fala para ele, porque tu, ó Senhor, os separaste para ti como herança tua dentre todos os povos da terra, como dizeste por meio de Moisés, teu servo, quando tiraste nossos pais do Egito. E a oração continua aqui, ele continua argumentando com Deus, mas o Senhor no final fala para ele que ele vai ter misericórdia só daqueles que realmente vão cumprir os mandamentos do Senhor, aqueles que iriam obedecer o Senhor, ele ia abençoar eles, ia perdoar eles e ia abençoar eles. Mas o Senhor sabia, enquanto Salomão fazia a oração dele, o Senhor sabia que o povo, na verdade, eles iam ir atrás da idolatria, das abominações que eram costume das nações estrangeiras. O Senhor sabia que o povo ia se afastar dos caminhos dele e que Deus ia ter que castigar eles, que Deus ia ter que jogar ele, lançar eles de diante da presença dele.
Mas Deus não disse isso para Salomão, ele não queria. Ele deixou ele orar com muitos argumentos sábios, inteligentes que Salomão colocou diante de Deus. E Deus premiou Salomão. Mas as coisas que Salomão pediu não aconteceram do jeito que ele queria, porque o povo pecou, eles falharam com Deus. Então, nós, o que faríamos hoje em dia? Nós também temos motivos para orar para Deus, para nos apresentar diante do Senhor. E o Senhor poderia falar para nós, tudo bem, mas você tem que cumprir os meus mandamentos, você tem que se afastar do mal, você tem que viver uma vida reta, uma vida santa, para que eu possa te abençoar, para que eu também possa te perdoar, para que eu possa te ajudar a seguir em frente. Então, se nós tivermos um coração humilde e simples, um coração calmo e humilde, nós poderemos falar para Deus, eu reconheço, eu falhei diante de ti, eu pequei diante de ti, eu sou fraco nisso aqui, a vontade da minha carne é isso aqui. Não só fala para o Senhor, tudo bem, eu tenho fraquezas, mas mostra para Ele quais são as suas fraquezas. Fala, por exemplo, se você for homem, você poderia falar, Senhor, que eu gosto de todas as mulheres. Então, o diabo me persegue e eu gosto de todas as mulheres e eu preciso ir atrás delas e eu preciso fornicar e adulterar. Mas eu te peço para me ajudar, para me libertar, para tirar de mim, do meu corpo, da minha vida, aqueles espíritos maus, porque eu quero cumprir os teus mandamentos e te agradar. Então, você está orando para Deus com um argumento. E Deus vê que tem sinceridade no seu coração, porque você quer agradar a Deus. E no dia que você menos achar, Deus vai te libertar. Outra pessoa poderia falar, Senhor, eu gosto de roubar, eu gosto muito de tirar as coisas alheias dos outros. E eu quero que tires esse espírito de mim, porque eu saio na rua e eu preciso ver o que eu posso roubar. Eu faço isso e aquilo. E eu acabo me juntando com pessoas que gostam de fazer as coisas também desse jeito. E nós machucamos as pessoas. Tudo aquilo nós temos que orar para Deus, contar para Ele e falar, eu não quero mais seguir nesse caminho. Eu não quero mais ser aquilo. Me liberta, me tira daquilo, me muda. É essa oração que Deus ouve. E então, quando nós tivermos o desejo de mudar, quando Deus consegue ver aquilo, Ele nos ajuda. Mas não é só falar, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. É melhor você fazer uma lista para Deus. Conta para Ele todos os pecados. Não é só falar, me perdoa e pronto. Você tem que contar para Deus com muitos detalhes, todas as coisas, passo a passo. Do jeito que nós aprendemos aqui, que Salomão falou, Senhor, prometeste para Davi que ele não ia construir um templo, mas o filho dele ia conseguir, e eu tô fazendo. Então aí ele estava falando em detalhe para Deus as coisas, especificamente, e Deus gosta desse tipo de orações. Vamos continuar em Daniel, vamos para uma oração de Daniel, porque o povo de Israel pecou. A oração do Salomão realmente foi muito linda, mas nunca se cumpriu porque o povo de Israel falhou com Deus. O povo de Israel foi atrás da idolatria, da maldade, do pecado. Eles foram adorar os mortos, eles foram adorar os mortos e sacrificar coisas para os demônios. Eles louvavam e honravam os demônios. Que hoje nós também ouvimos falar de muitas pessoas em muitos povos e nações que honram os demônios. Honram a morte, por exemplo, chamam ela da Santa Morte. E a morte é um espírito. A morte é um espírito, é um demônio. E eles honram a morte. Eles gostam, chamam ela de Santa Morte. E na Bíblia fala que o povo de Israel acabou se perdendo, eles começaram a louvar e honrar os demônios e invocar eles, invocar os mortos e honrar os mortos. Mesmo Deus tendo proibido para eles adorar os mortos, nem adorar as estátuas, nem adorar as imagens, os quadros que tivessem, que eles mesmos não fizessem nenhum tipo de imagem, de objeto para chamar de santo, de santa. Que não fossem falar que Deus era um quadro, uma estátua, era o Senhor Jesus. Ele proibiu na Bíblia fazer aquilo. Ele falou, não façam aquilo comigo, porque eu sou espírito e vocês têm que me honrar e venerar em espírito.
Mas ninguém fez aquilo. E eles também começaram a adorar os signos do zodíaco, o sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo, e se afastaram totalmente do caminho do Senhor. Então a oração do Salomão acabou não dando frutos. Não teve efeito nenhum. Nenhum efeito positivo teve a oração do Salomão, porque o povo acabou realmente se perdendo e fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Mas nós aqui estamos aprendendo a orar, como arguir na nossa oração, como argumentar diante de Deus para convencer o nosso Deus. E do jeito que o povo se afastou e eles acabaram virando cartomantes, videntes, magos, agoreiros, adivinhos, encantadores, sortílegos, todas aquelas coisas, o povo de Israel se afastou para fazer todas aquelas maldades e abominações diante de Deus, coisas horríveis diante de Deus, afastados de Deus. Então Deus castigou eles e ele enviou um exército, o exército da Babilônia. Ele enviou eles para destruírem o povo de Israel e eles destruíram a cidade de Jerusalém. E eles queimaram o templo que Salomão tinha construído, eles queimaram a cidade, eles derrubaram os muros da cidade e teve muita morte. E depois eles levaram cativos, eles levaram presos a família dos reis, os príncipes, eles levaram eles na Babilônia, levaram eles presos, cativos, servos para a Babilônia. E eles moraram lá 70 anos. E no meio deles tinha o Daniel com os amigos dele. E nós vamos ver no capítulo 8, no verso 23 do livro de Daniel, porque Daniel, enquanto ele esteve na Babilônia, ele se lembrava de todas as coisas que tinham acontecido lá em Israel, lá em Jerusalém, e ele estava muito triste, muito arrependido por causa dessa situação que aconteceu. E ele fez uma oração, no meio de outras coisas, Daniel orou para Deus. Em Daniel 9, no verso 4, Daniel, no capítulo 9, no verso 4 até o 19, nós vamos ler rapidamente, que fala que Daniel, ele estava no palácio porque tinham levado ele para trabalhar junto com o rei. Ele era o segundo depois do rei. E no verso 3, fala que Daniel fez essa oração no tempo do rei Dario. Ele fala: voltei meu rosto ao Senhor Deus, buscando-o com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e lhe fiz esta confissão. Olhem o que fala aqui. Lhe fiz esta confissão, dizendo: Ah, Senhor, Deus grande e digno de ser temido, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam teus mandamentos. Pecamos, cometemos maldades, procedemos com perversidade e fomos rebeldes e afastamo-nos de teus mandamentos e de tuas ordenanças. Ele começou a listar para Deus todos os pecados deles. Fala: não obedecemos a teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram a nossos príncipes, nossos reis e nossos pais e a todo o povo da terra. Não obedecemos eles. A ti, ó Senhor, justiça, no verso 7. Mas a nós a vergonha no rosto, como no dia de hoje, leva todo homem de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das infidelidades que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós a vergonha no rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus corresponde o ter compaixão e o perdão, ainda que contra ele nos rebelamos, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos em suas leis que ele nos deu por meio de seus servos os profetas. Nós estamos prestando atenção nessa oração de Daniel, que é muito específica, onde ele lista para Deus todo o pecado do povo e os motivos pelos quais eles estavam lá sendo servos e escravos naquela nação, e os outros do povo tinham morto já
pelo castigo que Deus deu para eles por eles não terem andado nos mandamentos de Deus, é desse jeito que nós temos que nos apresentar diante de Deus, que temos que orar para Deus nos ouvir, mas também temos que cumprir os mandamentos de Deus. E no verso 11, Daniel fala para Deus: todo Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição caiu sobre nós e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Então, ele disse para Deus que na lei, Moisés tinha dado para eles maldições. Ele tinha dado bênçãos para os obedientes e maldições para os desobedientes. E como todos desobedeceram, eles acabaram caindo nessa maldição. E no verso 12 fala: ele cumpriu a palavra que falou contra nós e contra nossos chefes que nos governaram, trazendo sobre nós tão grande mal, porquanto nunca foi feito debaixo de todo o céu nada semelhante ao que foi feito contra Jerusalém. Ele estava pasmo de ver como Deus tinha permitido aquele castigo tão cruel para Jerusalém. O templo foi queimado, a cidade foi queimada, os muros foram derrubados, ficaram no chão e as pessoas morreram de fome. Morreram de fome, outros de peste, de doenças e outros pela espada do exército da Babilônia. E Daniel disse para Deus que ele nunca tinha ouvido aquilo acontecer com povo nenhum, cidade nenhuma. No 13 fala: conforme está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, e ainda assim não imploramos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos de nossas maldades e prestar atenção à tua verdade. Daniel estava orando para Deus com bons argumentos. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Ele fala para Deus: Senhor, nós realmente não obedecemos à tua voz quando enviaste os profetas para falar com o povo, para falar com os príncipes e os reis. No 15 ele fala: agora, pois, Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão poderosa, quer dizer, que tinha tirado eles pela mão de Moisés, e com isso ganhaste um renome que dura até hoje. Então ele argue com Deus. Daniel fala para Deus: quando você tirou o povo do Egito pela mão de Moisés, o seu nome acabou sendo enaltecido, o seu nome acabou sendo importante e todas as nações ouviram falar daquele Deus grande e poderoso, que era o Deus dos israelitas, que era o maior Deus, o Deus mais poderoso do que qualquer outro Deus. E o Senhor ganhou fama, porque todas as nações começaram a falar do Deus dos israelitas, aquele Deus poderoso e temível. E fala aqui: e com isso ganhaste um renome que dura até hoje. Pecamos, agimos impiamente. É essa a oração de Daniel. Ele orava não só por ele mesmo, mas pelo povo todo que tinha pecado, todos os que tinham pecado diante de Deus. Fala no 16: ó Senhor, segundo todos os teus atos de justiça, aparte-se tua ira e teu furor sobre tua cidade de Jerusalém, de teu santo monte, porque por causa de nossos pecados e por causa das maldades de nossos pais, Jerusalém e teu povo são um opróbrio para todos os que nos rodeiam. Então fala aqui que Jerusalém acabou virando a piada, acabou virando o opróbrio das outras nações, que zombavam de Jerusalém, do jeito que aquele povo tinha ficado quando eles se chamavam do povo santo e o povo de Deus, o povo único, o povo escolhido, o povo que tinha um Deus poderoso e o Deus mais poderoso entre os deuses, o maior Deus, o Deus mais forte. E que agora eles eram nada, agora eles eram só uma piada.
E no verso 17 fala: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e suas súplicas. E faze com que teu rosto resplandeça, fala no 17, sobre teu santuário assolado. Porque o santuário tinha sido assolado. Vamos lembrar que o santuário tinha ficado destruído porque ele tinha sido incendiado, tinham queimado ele, e todo o ouro e as joias, todas as coisas de valor tinham sido levadas para a Babilônia. Então o santuário, o templo, realmente estava destruído, era só cinza, só pó. Então fala: resplandeça sobre teu santuário assolado por amor de ti mesmo, ó Senhor. Inclina, ó Deus meu, teus ouvidos e ouve. Abre teus olhos e olhe para nossa ruína e para a cidade sobre a qual é invocado teu nome, que era Jerusalém naquela época, porque não lançamos nossas súplicas diante de ti, confiantes em nossas justiças, mas em tua grande compaixão. Fala aqui então, Daniel falou para o Senhor: Senhor, inclina teu ouvido, ouve e abre os teus olhos e olha para a destruição da cidade, aquela cidade que tu tinhas escolhido para que teu nome fosse louvado. Ele argumenta com Deus e fala que: Senhor, nós estamos pedindo não porque nós tenhamos feito justiças diante de ti, porque nós não fizemos justiças, mas pedimos pela tua grande compaixão, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, presta atenção e opera. Não tarda mais, por amor de ti mesmo. Ele queria mexer com o coração do Senhor. Ele diz: por amor de ti mesmo, ó Senhor. Faz por amor de ti mesmo. Não faz por amor ao povo infiel, o povo que te traiu, que pecou, que foi rebelde. Não faz por eles. Porque aquele povo realmente adulterou, fornicou diante de ti. Não faz por eles, mas faz por ti mesmo. Por quê? Porque prometeste para Abraão, porque fizeste uma aliança, um juramento para Abraão. Faz por ti mesmo, porque o que vão falar as nações, aquele Deus grande e poderoso que tinha aquele povo, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, agora ele virou covarde, acabou o poder daquele Deus. Ele ficou pequeno agora. Com certeza, faltou só isso, Daniel falar para Deus, só para conseguir realmente mexer no coração do Senhor. Porque foi um castigo muito grande para aquelas pessoas. Mas no verso 19, ele fala: não tarda, presta atenção, porque teu nome é invocado sobre tua cidade e sobre teu povo. Fala aqui: teu nome é invocado sobre tua cidade e sobre teu povo. Ele fala para Deus: Senhor, se lembra das suas promessas. Se lembra que você falou para os seus servos, os profetas, que você tinha escolhido Jerusalém para que a Jerusalém fosse para o Senhor. Então aqui, se Deus tivesse querido falar com Daniel na hora, ele poderia falar para ele: Daniel, eu tenho minha Jerusalém afastada, mas não é a física. Não aquela que foi queimada. Aquela que já foi assolada, que está em opróbrio. Eu tenho uma Jerusalém, uma Sião, para mim. Eu já criei ela nas minhas mãos. E no futuro, nos últimos tempos, aquela Jerusalém vai aparecer novamente, vai existir, vai brilhar, vai nascer de novo, porque por enquanto ela está escondida dentro daquelas cinzas, mas um dia ela vai surgir das cinzas, ela vai existir, aquela Sião, aquela Jerusalém, aquele Monte Santo, porque o Messias, o Salvador, que viria para o futuro, ele faria que nascesse de novo e aquela cidade ia resplandecer, ia brilhar, aquela Jerusalém espiritual, celestial. Foi aquilo que Deus não disse para Daniel, mas ia acontecer. Mas Daniel, ele conseguiu mexer no coração do Senhor, porque depois que Daniel orou para Deus, o Senhor começou a mostrar para ele muitas visões
e disse para ele: todas essas coisas vão acontecer em breve, vão acontecer no futuro. Mostrou para ele a vinda do Messias, do Salvador, o surgimento da igreja esplendorosa do Senhor Jesus, o brilho daquela Jerusalém, daquela Sião espiritual. Naquelas visões, Deus respondeu para Daniel a oração dele. E ele viu todas essas visões. Algumas ele não conseguiu entender e ele se perguntava: o que isso significa? Eu não entendo. Algumas Deus explicou para ele algumas visões e outras disse: não é para esse tempo agora. Não se preocupe para entender, porque isso aqui é para o futuro. Então é melhor você fechar isso aqui. Mas Deus respondeu a oração de Daniel. Mas Daniel achou, ele só estava vendo a parte física, o material, o povo físico. E Deus estava... O que ele mostrou na visão para Daniel era uma coisa espiritual. Aquele templo, aquele tabernáculo espiritual, aquela Jerusalém, aquela Sião espiritual que o Senhor Jesus construiu com a vinda dele, com a pregação do Evangelho. Tudo aquilo Deus mostrou para Daniel nas suas visões. Ele entendeu algumas coisas e outras não, mas hoje nós, graças a Deus, entendemos muitas coisas dessas visões. E hoje nós estamos desfrutando, curtindo daquela Jerusalém, daquela Sião. Nós estamos desfrutando da presença do Senhor, com o Espírito Santo dele, com os dons maravilhosos dele. Nós que desfrutamos da nossa vida e no nosso coração. E nós que vemos a resposta da oração que Daniel fez, porque Deus ouviu ele. Mas também nós temos a oração de uma outra pessoa, que é o Esdras. No livro de Esdras, no capítulo 9, vamos para Esdras, no capítulo 9. E aconteceu com Esdras que ele também, naqueles países da Babilônia, Esdras, ele era sacerdote, ele era escrivão. E quando Daniel fazia as orações dele, Deus ouviu essas orações e ele enviou Neemias e Esdras. Deus enviou eles para voltarem para a Jerusalém física e reconstruírem a cidade, levantarem os muros, para eles edificarem novamente o templo. Deus mandou eles lá e respaldou Esdras e Neemias. E junto com Zorobabel e o sacerdote Josué, Deus respaldou eles para que eles pudessem construir novamente a cidade, o templo, e Deus ficou com eles e colocou para eles profetas que guiassem e orientassem eles. Ageu, Zacarias, Malaquias foram os profetas que eles tiveram naquela época depois de Daniel. Depois de Daniel ter orado e eles terem voltado da Babilônia para Jerusalém física, Deus ordenou eles construírem um templo. Mas antes disso, quando todos eles estavam na Babilônia e ainda eram escravos, ainda eram servos dos reis, no capítulo 9... no verso 6, fala que Esdras, ele também triste, aflito, porque contavam para ele as notícias ruins de Jerusalém. Ele mandou mensageiros para Jerusalém para ver como que a cidade estava, porque já tinham ficado 70 anos na Babilônia desde que eles tinham sido levados cativos. E eles não sabiam como que o povo de Israel estava, como que a Judá estava. E quando eles enviaram os mensageiros, eles falaram: a cidade está destruída, não tem pessoas morando lá, as pessoas andam, mas tem pessoas, os camponeses, os que moram no campo, mas na cidade não tem ninguém, a cidade não tem nada. Então Esdras e Neemias, todos eles ficaram muito tristes e Deus permitiu eles voltarem para Jerusalém, para que eles pudessem trabalhar novamente e fazer o templo. E quando eles começaram a trabalhar, reconstruindo os muros da cidade e edificando o templo e povoando novamente a cidade, Esdras, ele fez uma oração para Deus,
confessando os pecados do povo. É uma oração muito parecida com a de Daniel, porque ele confessa os pecados do povo e pede perdão para Deus, pede para Deus respaldo para que eles pudessem fazer o trabalho de reconstruir novamente Jerusalém, para que Jerusalém pudesse ser que nem antes. Então, no capítulo 9, no verso 6, fala que quando eles terminaram muitos dos trabalhos que eles tinham que fazer, no verso 6, ele começou a orar para o Senhor e disse: Deus meu, Esdras falou para Deus, Deus meu, estou confuso e envergonhado. Vamos lembrar que Esdras, ele era sacerdote e escrivão. Ele era escrivão. E ele disse para Deus: Deus meu, estou confuso e envergonhado para levantar, ó meu Deus, meu rosto a ti, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça e nossos delitos cresceram até o céu. Fala, desde o dia de nossos pais até este dia, temos vivido em grande pecado. Então aqui, novamente, Esdras reconhece o grande pecado do povo de Israel. E fala, por nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, temos sido entregues nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha que cobre nosso rosto, como hoje se vê. E agora, por um breve momento, manifestou-se a misericórdia da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns remanescentes livres e para nos dar um lugar seguro em seu santuário, a fim de que nosso Deus nos iluminasse os olhos e nos desse um pouco de vida em nossa servidão. Aqui ele reconheceu e disse para Deus na sua oração que mesmo com todo o castigo e a destruição que houve, Deus teve misericórdia e guardou o remanescente, guardou e protegeu um grupo deles. E aquele remanescente eram eles mesmos, aqueles que tinham sido levados cativos para a Babilônia. Eles eram um remanescente que Deus tinha escolhido para que não se extinguisse na sua totalidade, o povo de Israel não sumisse, porque Deus tinha que cumprir o juramento que ele tinha feito com Abraão, que ele ia ser pai de muitas nações. Então o Senhor levou eles, aquele grupo do remanescente, e no meio deles tinha Esdras e Neemias, e deles realmente veio o Senhor Jesus, aquele remanescente. Por causa disso, Deus guardou e protegeu um remanescente, mesmo eles sofrendo muitas humilhações lá na Babilônia, porque eles eram escravos deles. Então, Deus guardou a vida deles e guardou para que viesse o Messias por causa deles. Mas eles sofreram as consequências do pecado. E fala aqui no verso 9: porque servos somos. Depois dele falar no verso 8 que Deus tinha escolhido um remanescente, que eles tinham ficado vivos por causa disso, ele fala para Deus: porque servos somos, mas em nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, mas inclinou sobre nós sua misericórdia diante dos reis da Pérsia, para que se nos desse vida para levantar a casa de nosso Deus e restaurar suas ruínas e para nos dar proteção em Judá e em Jerusalém. Ele agradeceu a Deus na sua oração, porque realmente os reis da Pérsia, Deus permitiu que eles amolecessem os seus corações e deixassem Esdras e Neemias, aquele grupo de pessoas, voltarem para Jerusalém para ver a cidade deles. Então ele agradeceu a Deus porque disse que Deus tinha respaldado eles diante daqueles reis que tinham escravizado eles, e eles deixaram o remanescente voltar para a cidade e restaurar a cidade. E ele agradeceu a Deus na oração porque ele estava feliz por causa disso. Mas no 10 fala: mas agora que diremos, ó Deus nosso, depois disto? Porque temos deixado teus mandamentos. Ele fala para Deus: temos deixado teus mandamentos que prescreveste por meio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, que era a terra de Canaã, é terra imunda por causa da imundície dos povos daquelas regiões, pelas abominações com que encheram de uma extremidade à outra com sua imundície.
Então fala que com a imundície deles, o pecado, a idolatria, tudo aquilo fez a terra virar imunda. Não era mais uma terra santa. Era imunda, era suja. Vamos lembrar que lá em Jerusalém, todos os reis tinham levado seus deuses e tinham feito altares e deuses dentro do templo que Salomão tinha feito. Eles adoravam dentro do templo os ídolos, os mortos, os deuses, e eles se prostituíram idolatricamente. Eles levaram mulheres para se prostituir por causa dos rituais dos estrangeiros. Então, Jerusalém virou uma imundície, virou imunda, e o templo foi profanado. Então, por causa disso, ele disse que era uma terra imunda. E no verso 12, Esdras fala na oração para Deus: agora, pois, não dareis vossas filhas aos filhos deles, dos estrangeiros, nem suas filhas tomareis para vossos filhos, nem jamais procurareis sua paz, nem sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Ele lembrava dos mandamentos do Senhor. Então, ele lembrou e repetiu aquilo que Deus tinha ordenado para eles, que não era para eles se casarem com mulheres estrangeiras, mas eles nunca obedeceram, eles fizeram o contrário. E no verso 13, ele lembrava tudo isso aqui para o Senhor. O que você disse, Senhor, nós não obedecemos. E no 13 ele falou: mas depois de tudo que nos sobreveio por causa de nossas más obras e por causa de nosso grande pecado, já que tu, nosso Deus, não nos castigaste de acordo com nossas iniquidades e nos deste um remanescente como este, ele estava feliz porque ele se considerava como remanescente. E ele falava: nós estamos aqui, Senhor, nós estamos trabalhando para a cidade voltar no que era antes, e a sua palavra vai se cumprir, as suas promessas vão se cumprir. Tudo que você prometeu para Abraão, Isaque e Jacó vai se cumprir. Ele ficava feliz com aquilo, reconhecendo para Deus e argumentando com ele. E no 14 fala: voltaremos a infringir teus mandamentos e a nos aparentar com os povos que cometem estas abominações? Não te indignarias contra nós até nos consumires, sem que ficasse remanescente, nem quem escapasse? Ele disse para Deus: Senhor, se nós voltássemos a infringir teus mandamentos, com certeza você vai fazer a gente sumir, você vai tirar a gente da terra, você vai acabar até com o remanescente e nós vamos merecer. Realmente, Esdras falava para o Senhor. E no 15 ele falou: ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com nossos delitos, porque não é possível estar em tua presença por causa disso. Ele reconheceu diante de Deus aquilo, ele disse: Senhor, você é justo, porque só sobrou a gente de remanescente. Nós escapamos, ou você nos ajudou a escapar, mas agora estamos diante de ti, e os nossos delitos também estão presentes diante de ti. E por causa de tudo aquilo, nós não somos dignos de merecer o teu perdão. Mas lembra, Pai, lembra das tuas promessas, lembra o amor a ti mesmo. Lembra que por amor a ti mesmo, tu, Senhor, você vai superar tudo aquilo, você vai se esquecer disso aqui e vai nos dar mais uma chance, você vai permitir que o seu remanescente continue. E o templo e tudo que nós estivemos trabalhando, você vai abençoar e vai respaldar, porque nós queremos que se cumpram os teus mandamentos. Foi essa a oração do Esdras. Mas vocês sabem que a oração dele também não se cumpriu na vida real? Deus ouviu a oração do Esdras e se cumpriu só com o Senhor Jesus. Mas Esdras e Neemias, naquela época que voltaram a reconstruir a cidade,
Até os dias do Senhor Jesus, se passaram mais ou menos uns 430 anos. E quando o Senhor Jesus apareceu na terra, ele falou que não tinha nenhum que estivesse fazendo a vontade de Deus, porque todos tinham se afastado, todos tinham pecado e não tinha nenhum. Mas o Senhor Jesus começou a fazer o trabalho dele para reconciliar o homem com Deus e reconciliou eles na cruz do Calvário quando ele fez a sua obra maravilhosa para que aquela Jerusalém, aquela Sião, aquele monte de Deus ressuscitasse espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente. E é por causa disso que nós também temos a oração do Senhor Jesus quando ele orou pelos seus discípulos, quando ele orou, pediu para o Pai guardar e proteger eles. Ele disse: eu te peço não que os tires do mundo, mas que guardes eles de caírem nas armadilhas do inimigo, com os pecados do inimigo, os pecados do mundo. Guarda para eles não pecarem, guarda eles para eles fazerem a tua vontade, eles e aqueles que vão acreditar daqui para frente, pela boca deles. Naquele evangelho, naquela palavra do Senhor, o Senhor pedia na sua oração para o Pai nos guardar e nos proteger para que a sua obra pudesse continuar, para que tivesse homens e mulheres que seguissem ele, que tivesse filhos de Deus no mundo, que fossem levar aquele nome, que fossem cumprir os mandamentos do Senhor. E isso vai acontecer porque o Senhor Jesus disse e ele prometeu que ia levantar uma igreja perfeita. Então, as orações, elas têm muito valor. As orações de todas essas pessoas, ainda faltaram muitas orações de outras pessoas importantes na Bíblia, mas são o modelo para nós aprendermos a orar, porque a nossa oração tem valor diante de Deus, é válida quando nós queremos fazer a vontade do Senhor. Porque se você não faz a vontade de Deus, você continuar pecando e vivendo no seu pecado e continuar pecando e você não liga para aquilo, você pode orar tudo o que você quiser, mas Deus não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Porque para Deus ouvir a sua oração, tem que ter arrependimento naquela pessoa que está orando. Nós vemos aqui o arrependimento do Esdras, do Salomão, o arrependimento do Daniel, o jeito que eles se apresentaram diante de Deus. E Deus ouviu a oração deles. E Deus abençoou eles. Mas as pessoas desobedientes que se afastaram do caminho do Senhor, Deus não ouviu a oração deles. Então, nós estamos aqui aprendendo hoje como orar a Deus. Mas é que aquela oração tem que ir junto de obediência a Deus. E de fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos dele. Porque quantas pessoas nas diferentes congregações, nas diferentes igrejas do mundo que se chamam de cristãs, que falam que elas estão se congregando na igreja verdadeira, eles falam que eu tô na igreja, eu vou na igreja, eu ouço profecia e Deus me fez promessas muito bonitas e maravilhosas e Deus fala comigo e me diz que eu vou fazer isso, isso e aquilo. E aquelas pessoas, elas ainda estão pecando aqueles pecados que elas faziam no mundo. Alguns ainda até são videntes e cartomantes e eles estão na igreja e eles vêm na igreja. E eles pedem imposição das mãos, eles pedem profecia para Deus falar com eles coisas bonitas e prometer para eles coisas bonitas. Eles vêm na nossa igreja, mas eles fingem. E eles acham que eles estão enganando as pessoas, e com certeza eles até poderão enganar as pessoas, mas não a Deus. Então, as orações daquelas pessoas, vocês acham que Deus vai ouvir a oração daquelas pessoas se elas estão vivendo uma vida desse jeito, sem querer se arrepender, ainda fazendo bruxarias, trabalhos contra as pessoas, acreditando nas superstições e nos agouros? Acreditando em tudo que o mundo fala, outros ficam adulterando e fornicando, outros ficam fazendo fraude e mentindo para as pessoas, enganando elas. E daí elas vêm orar. Elas vêm orar e elas falam e elas pedem para Deus e falam: mas Deus não me ouve. Mas se você quiser que Deus ouça você, você tem que se arrepender também. Você tem que se afastar do pecado. Porque então é o único jeito que a oração vai ser completa
diante de Deus. E nós estamos aprendendo a orar. Hoje aprendemos como orar e é muito bonito. Se vocês perceberem, é com argumentos, especificando para Deus, fazendo listas para Deus das coisas. É muito bonito orar para Deus. Mas se lembrem que aquela oração tem que ir junto de arrependimento das faltas e dos pecados que nós estivermos fazendo diante de Deus. As pessoas vivem só nos costumes, mas quando nós temos a Deus no nosso coração, na nossa alma, não temos mais que acreditar nos costumes do mundo, porque tudo aquilo ofende a Deus. Porque se eu estiver na igreja e eu saio, fico praticando as superstições, e como alguém fala pra mim, como fizeram um trabalho contra você, vou te dar esse talismã aqui, vou te dar essa pulseira aqui de cores que tem sementes e não sei o que. Se você botar isso aí, então o trabalho que fizeram contra você não vai ter efeito. Então eu venho na igreja, eu oro a Deus e peço para Deus muitas coisas para Ele me guardar das bruxarias, dos feitiços, dos trabalhos, para Ele tirar de mim todas as maldições e os espíritos. Mas aí eu vou e acredito nas pessoas me falando para eu usar roupa e pulseiras e talismãs para a bruxaria não fazer efeito na minha vida. O que é aquilo? Isso significa que eu não me arrependi ainda. Eu ainda não me arrependi. Eu não entendo o caminho de Deus. E para Deus, as minhas orações vão ser nulas. Não vão ter. Ele não vai ouvir as nossas orações. Então, nós temos que nos afastar daquelas crenças, daqueles agouros, daquelas superstições. Deus é o suficientemente poderoso. Quando Ele fala para você, eu vou te libertar, vou te guardar, vou tirar de você bruxarias, acredita naquilo, é suficiente. Você não tem que se vestir com roupas especiais e cores especiais e coisas no seu corpo para fazer os espíritos fugirem. Isso é mentira e é um engano. E se você for na nossa igreja, você praticar aquelas coisas e você fica orando para Deus e pedindo para Ele, mas você ainda está fazendo aquilo, você está perdendo o seu tempo. E você sabe o que acontece? Os demônios vão entrar mais ainda dentro de você, porque você está acreditando em tudo aquilo, naqueles talismãs e aquelas superstições que falaram para você. Então você tem que ser um homem e uma mulher completos diante de Deus, retos diante dele. Se eu disse para Ele que eu tenho pecado, que nós fizemos faltas, que nós tivemos erros e que estamos pagando os erros da nossa maldade e que é para o Senhor nos perdoar, para Ele nos ajudar, então eu também tenho que me submeter aos mandamentos de Deus. Eu tenho que me submeter a eles e obedecer os mandamentos dele, fazer a vontade dele. Mas, por exemplo, nesses tempos agora, nesses meses agora, que tem muitas festas e muitas crenças, muitos agouros, muitas comidas especiais, fazem comidas para os mortos e levam para eles, e nós temos que comer a comida do morto. Eu preciso comer a comida, o pão, os bolos que fazem para os mortos. Aqui, na Bíblia, fala que faziam bolos para a rainha Asterote, que era uma deusa, e depois sacrificavam coisas para a estátua e depois distribuíam a comida e comiam. E você está lá participando no meio daquelas crenças de tudo que o diabo ensinou para as pessoas. Então, as suas orações não vão ser ouvidas. As suas orações não vão ser ouvidas, porque Deus só vai ouvir a sua oração quando você estiver vivendo uma vida reta e você se afastar daqueles agouros, daquelas crenças, porque você não está morrendo de fome para você ter que ir comer o pão ou a comida que fizeram para o morto, para a morta, para os espíritos, para os demônios que levaram no cemitério para o morto comer e depois eles distribuíram com as pessoas. Você não está morrendo de fome para precisar daquilo. Se você quer comer, você pode, mas que não seja participando daquilo que as pessoas fazem dentro do paganismo, daqueles costumes pagãos. Porque desse jeito você vai orar e mesmo que você consiga argumentar bem para Deus e tenha palavras para Ele, Deus vai se afastar de você, Ele não vai estar do seu lado, porque você ainda não entendeu os caminhos dEle, não obedece os mandamentos dEle, então Ele não vai ouvir a sua oração. Mesmo você sabendo orar e falando coisas bonitas, você não está agradando Ele, você não tá dando contas para Ele. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, as pessoas recentes, novas na igreja,
Não fiquem aflitos, mas também não fiquem ofendidos, não fiquem tristes. Talvez o meu ensinamento é forte, mas é porque eu quero bem para vocês. Eu quero que Deus abençoe vocês. Eu quero que Deus ouça suas orações, que Deus esteja com vocês, que Ele dê paz e felicidade e cura para vocês, que Ele dê prosperidade para vocês. É isso que eu quero. Por causa disso que eu quero ensinar para vocês a verdade, como é que nós temos que fazer para nos afastarmos daquelas coisas ruins, daquelas coisas indesejáveis, para Deus nos dar chuvas de bênçãos. Então a glória e a honra sejam para o nosso Deus, que Deus abençoe vocês, liberte vocês, deixe vocês entenderem e que Ele dê para vocês inteligência para entender e compreender muito bem os caminhos do meu Deus, o caminho da vida eterna. Vamos orar. Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios grande, poderoso, verdadero, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el de Esdras, de Nehemías, Dios todopoderoso que estuviste con aquellos grandes hombres, profetas, tus siervos, donde tú les revelaste muchas cosas, donde tú les ordenabas y les decías que fueran a llevar el mensaje a un pueblo rebelde, a un pueblo necio e ignorante, ciego. Y ellos les daba temor y ellos te decían a ti que ellos no querían llevar ese mensaje porque ellos no iban a creer. Y el Señor, y tú les decías, crean o no crean, predíqueles, enséñeles, hábleles, dejen de creer o crean, tú cumple con tu deber, cumple con la ordenanza que yo te doy. Eso es lo mejor, obedecer a Dios. El obedecer a Dios es mejor que los muchos sacrificios. Padre Santo, hemos aprendido. Aprendemos, mi Señor, aprendemos tus caminos, tu palabra. Aprendemos lo que tú quieres, mi Señor. Ayúdanos, Señor, y danos inteligencia y sabiduría y conocimiento para poder entender y comprender y retener en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y en nuestro entendimiento, poder retener la doctrina, la palabra y cumplir tus mandamientos, hacer tu voluntad y agradarte en todo, mi Señor. Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios, mi Rey. Gracias, mi Padre, porque estamos delante de tu presencia. Gracias porque hemos conocido tus caminos, estamos conociendo este camino de la perfección. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de buscarnos, de encontrarnos, de hacernos un llamamiento, de hacer unas promesas a cada uno de nosotros, promesas maravillosas, y aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre mío. No somos dignos de estas bendiciones, Señor, pero tu amor, tu misericordia es tan grande, y así en tu misericordia nos has llamado y nos tienes paciencia. Gracias, mi Señor. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, bendito Dios. Padre mío, en este momento te pido, Señor, que tengas misericordia de todas aquellas personas que están enfermas, de todos aquellos que tienen diversas enfermedades. Tú sabes, Señor, que gente de todas las edades que están enfermos, que están graves, están en sus casas, en los hospitales, en cualquier lugar, en su enfermedad, en su dolor. Aquellos también que han sido víctimas de brujerías y hechicerías. Que tú, Señor, extiendas tu mano poderosa. Aquellos que están en las cárceles, que son privados de la libertad, que tú los ayudes, que tú los guardes, los protejas, Señor. Que tú te des a conocer a ellos. También aquellos que están tratando de liberarse de la drogadicción. Que tú, Señor, reprenda esos espíritus inmundos, porque son demonios los que vienen a vivir y a habitar con estas personas y por eso se vuelven adictos a las drogas, porque son espíritus malos que los incitan a hacerlo. Ten misericordia de esta gente, mi Señor, porque sufren y hacen sufrir a todos aquellos que están a su alrededor. Padre Santo, el diablo quiere destruir mucha gente llevándola al suicidio. Te pido, mi Señor, que tú reprendas todos estos espíritus y que tú, Señor, seas revelando y consolando a la gente, dándoles sueños, Señor, y les hables. Y tú los libertes, Señor, y les des gozo y alegría, les des paz. Ayuda, Señor, a cambiar a cada persona. Cámbiale, Señor, sus actitudes, su manera de pensar. Liberta y guárdales, protégelos de las garras del enemigo. Destruye de la obra del diablo, destruye toda esta obra en todos aquellos y aquellas, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial, gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Amén.
Gloria a nuestro Dios. Bendito el Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 184. É um coro novo do CD número 6 que vai sair não sei quando, talvez ano que vem. Bem, o coro 184 que chama Você não sabe, pecador, que o Senhor pode te perdoar? Você não sabia? Saiba disso. Bem, você não sabe, pecador? No sabes tú, pecador, que Jesús su sangre derramó. No sabes tú, pecador, que Jesús su sangre derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. No sabes tú, pecador, que Jesús su sangre derramó. No sabes tú, pecador, que Jesús su sangre derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. Agradecemos o Senhor, agradecemos o nosso Deus, agradecemos o nosso Pai Celestial. A honra seja para Ele, que Deus abençoe todos, continuem em frente, sejam corajosos e continuem em frente porque temos que ganhar a vida eterna. Deus abençoe vocês, muitos abraços e beijos. Eu amo vocês.